solução do Sebastião, né, que fez. Como é que foi? Você vai mostrar aí pra gente? Beleza, calma aí. Deixa eu ligar. Aqui. Cadê? Screen. Beleza. Abre o VirtualBox. Isso. Vou atualizar isso daqui, não. Eu deixei a máquina pausada. Ah, é bom, é uma boa. Tranquilo. Deixa eu colocar o logout. Aqui, professor, é igual eu criei lá os administradores, né? Uhum. Cadê? A Rochelle da diretoria. Poxa, Tônia da RH. Cadê? O Julius do comércio. Aí tem o Perigo administrador 1, que é junto com o Julius. Tem o Drill, que é o administrador. O Greg, junto com a RH com a Tônia. E cadê o Caruso? Aqui, ó. E o Caruso do comércio com o Julius. Greg, RH e ADM, tá certo. Vou entrar com a Rochelle. Eu criei o compartimento empresa. Não especificou nome nem nada, só falou para criar um compartimento. Aí eu criei as pastas todas. Uhum. Uma nova pasta. Aí, como a Rochelle é da diretoria, ela tem tanto direito quanto direito à diretoria, quanto a todas as outras demais pastas. Aqui, todas elas estão aqui. Uhum. Propriedade de segurança. A Rochelle. Aí a Tônia, da RH, como a RH precisa colocar, ela necessariamente ela pode colocar informações na pasta da diretoria, mas ela não pode alterar nenhum arquivo, ela pode só colocar as informações ali, tanto que eu configurei aqui na configuração, as coisas aqui, ó. Coloquei aqui para ela. Esqueci de mover esse. Ela pode ler, colocar, leitura, gravar, fazer tudo, menos alterar as pastas da RH. E essas são as duas pastas que a RH pode fuçar. Essa, duas não, três. Essa e a pública. E os demais eu fiz tanto a mesma coisa. Eu coloquei cada pasta, tipo a diretoria. Da RH eu coloquei o Greg e a Tônia. Só eles podem acessar a pasta RH e a pasta pública, mais nenhum outro. A pasta pública é todos, quer dizer. Só RH, nenhum outro. A pasta ADM, só o Drill e o... Esqueci o nome do outro. Eu esqueci o outro do Drill, que pode acessar a pasta da RH, da ADM. Aí tanto que eu posso pegar o Caruso. Tanto que eu posso abrir a pasta. Aqui ele é da comércio. Se eu tentar acessar, eu não posso. Continuar. Beleza. Vou tentar. Não sei senha. Posso tentar tudo. Não vou conseguir. Não sei senha. Não consigo acessar. Aqui. Consigo acessar numa boa. Criar pasta. Gerência. Posso. E aí eu só não consegui assistir a aula de colocar cada vez que um usuário que não tem domínio sobre tal pasta e querer entrar, acessar, ao ele colocar essa senha aqui, clicar, dar o comando de dar uma notificação para RH, que tal indivíduo tentou acessar a pasta que não era de sua área. Eu não conseguia fazer isso, mas eu estava pensando. Tá? O comércio que é a pasta dele, o público, o resto segue. E assim foi com os outros. E tanto que é no compartilhamento também, caso esteja num outro computador. Cadê? Aqui no compartilhamento. Aqui, ó. Tanto o comércio 1, o gerente, pode ler e gravar, e o funcionário ler e gravar, e tem a diretoria, que é a proprietária da pasta, que ela pode fazer de tudo. Aí foi esse requisito que eu usei para todos. Não foi a melhor explicação,
Mas, Não, tá legal, gostei. Igual eu falei, é uma solução. Vocês tinham que montar uma solução, tá? Então como que você faria isso, né? Então, várias maneiras de se fazer. Não tem uma só. Tá? Essa é a sua maneira. Tá certo, não tá errado, não. deixa eu tirar aqui. E aí, alguém mais fez alguma coisa diferente ou não entendeu o que que ele mostrou? Eu fiz praticamente a mesma coisa que o Sebastião, só Aham. que eu pus uma pastinha para cada um individual, tipo, no administrativo. Tem o ADM1, DM2 e o ADM3. Uma Certo. coisa mais. Mas foi a mesma coisinha Mais que ele fez. organizada. Não, eu só dei um espaço mais pessoal para cada um, só isso. Sim. Então, é bem por aí, né? Esse negócio de, eu fiz diferente, eu fiz mais ou menos igual, só mudei alguma coisa. É a visão, né? Para o usuário, no final das contas, vai ser a mesma coisa. É isso que importa. Então, assim, para ele vai ter a pasta lá, ele vai acessar, o que ele não pode acessar, ele não vai acessar, né? E é isso que de fato importa, que precisa funcionar, tá? Então E aí na parte do diretor geral, eu aham. deixei ele ver tudo, porque como ele é o chefe, eu Então, imagino que ele é o, é possa ver o, tudo. é o que eu enxergo também, né? Normalmente é assim, você tem lá a parte da diretoria, né? O usuário que seria o dono da empresa, o chefe, né? Normalmente tem essa visão de que eu quero acesso total e restrito, eu quero ver tudo, né? Eu sou o dono, pô. Né? Então normalmente é desse jeito, sim, que funciona. Né? Então você tem lá um usuário que se logar com aquele usuário, ele pode entrar em todas as pastas. Né? A ideia era justamente acontecer isso, vocês visualizarem essa necessidade. Ó. Então, eu tenho um usuário que se eu entrar com esse usuário, né, aquele fulano lá logar na máquina e tentar acessar essa pasta, ele não vai conseguir. Né? Então, são coisas que... não sei quem foi que falou, não lembro. Foi o Renan, foi o Leonardo, foi o Guilherme, não lembro. Que tem um colega lá da Unimed. Quem Acho que que foi o é? Renan. É o Foi Renan. eu. Então. Aí como o Renan disse lá, o seu colega que trabalha na Unimed, lá com a parte de infraestrutura, é bem esse tipo de coisa que acontece, tá? A diferença tá em que nas empresas, normalmente, a gente trabalha com um negócio chamado domínio, né? Então, ao passo que a gente tem aqui, nesse exemplo que eu passei, 10 computadores com os usuários nos 10 computadores cadastrados, a gente está numa rede chamada Workgroup. Né? Na verdade, não é nem rede, né? Porque como a gente não viu rede ainda, eu não estou cobrando isso de vocês. Né? Não tinha como. Então, estou fazendo uma situação bem avessa, que não tem nem rede ali. Né? Tem os computadores e tem as pastas criadas. Né? Eu quero que a pessoa possa entrar na pasta só que ela tenha necessidade de entrar. Né? Então, dá para fazer isso na própria máquina. Né? Dá para você, dessa maneira, utilizar com segurança um computador de forma compartilhada dentro de uma casa, de uma empresa. Né? Então, é mais para vocês enxergarem isso quando surgir uma necessidade. Mas será que não tem como? Uma pasta aqui que ninguém consegue acessar mesmo? Então, assim, você consegue. Ela não tem como colocar uma senha na pasta? Tem. A senha é o teu usuário. Então, protege o teu usuário e tua senha. Né? Se você colocar ali esse esquema de permissões, a NTFS, ela está atrelada ao usuário. Então, se a pessoa não souber a senha daquele usuário, não tiver como entrar, não remover a senha, não tiver tempo hábil de ficar resetando o computador, resetando senha de computador, ele não vai conseguir entrar. Então, vamos partir do princípio que a maioria das pessoas que trabalham com o computador, não são da tecnologia, mas trabalham com o computador, não tem esse conhecimento. Né? Vocês já viram como que retira a senha de um usuário. Você retirou a senha do usuário, a
as permissões NTFS foram para cucuia, porque basta você logar com aquele usuário que você tem as permissões que aquele usuário tem. Como não tem mais a barreira da senha, né? Então acabou o problema. Só que não é todo mundo que sabe fazer isso, né? Pessoal de TI. Então vocês, por exemplo, precisam saber fazer isso para, por exemplo, conseguir recuperar uma pasta que está lá que a pessoa perdeu o acesso, né? Um pendrive que está lá que perdeu o acesso, salvar os arquivos do usuário, né? Fazer o backup, né? Ó, salvei seus arquivos aqui, o perfil do usuário está aqui. Então é esse tipo de coisa a gente precisa ter e precisa saber configurar para a questão do usuário, né? Nesse sentido que o Sebastião falou de notificar quando alguém tenta fazer o acesso não autorizado, ele não tem como. Tá? O que tem é a parte de auditoria de pasta. A auditoria de pasta ela não fica notificando, ele gera log. Tá? E aí eu tenho que ter alguém que sabe mexer com log para poder visualizar isso. Né? Então não vai ser notificado. Tá? Seria um pouco mais complicado de se fazer. Mas, Professor, pode falar. na empresa que eu trabalhava, eles usavam um programa que chama Sonic Wall. Aham, um firewall. E lá, tipo, ele via tudo. Tudo Isso. mesmo. Tudo mesmo. Tinha Mas, um negócio de log lá que eu até cheguei a ver. Ele consegue então, ver, com o computador tal tentou logar no login tal e errou a senha e tá tudo lá escrito. isso. Aí, então, essa aí é uma solução terceira e tá numa situação de rede, provavelmente condomínio, com certeza condomínio, né? Porque aí eu tenho uma base de dados centralizada e aí a gente consegue, tá? Você tem uma base de dados centralizada e aí você consegue, por exemplo, o Sonic Wall, ele vai fazer essa análise de log e mostrar, né? E aí a partir dele eu consigo lá fazer até notificação, né? Tem situações de log que eu consigo até emitir, mandar e-mail, mandar mensagem pelo Telegram, né? Então, lá, ó, se eu quiser, por exemplo, marcar que se alguém entrar nessa pasta aqui, né? Ou se alguém reiniciar o computador, reiniciar o servidor, eu quero que me mande uma mensagem no Instagram. No Instagram não, no Telegram. Instagram. No Telegram. Tem como. Eu recebo uma notificação, ó, o servidor reiniciou. Foi reiniciado. Né? Alguém reiniciou o servidor. Tal dia, tal hora, tal minuto, tal usuário. Opa, né? Então tem alguma coisa errada. Dependendo do horário que isso aconteceu, se é uma empresa que eu faço o monitoramento, que eu cuido, eu ligo lá na hora. O que aconteceu? Acabou a força, né? Desligou o no break, o que aconteceu? Desligaram o servidor. Se ninguém está sabendo de nada, está tudo normal, eu tenho que ir lá para ver o que é. Tem alguma coisa errada. Eu tenho que analisar. Aí se fala, não, ó, teve uma queda feia aqui, queimou tudo, caiu, deu um temporal, caiu raio, torrou tudo. Então tá, né? É um problema, tem que resolver, mas pelo menos eu consegui essa notificação, consegui ver o que é, né? Mas aí nesse sentido tem como. Quando eu falo do que não tem como ali, naquela situação do Windows 7, fora da rede, aquele computador sozinho, a única coisa que eu tenho é o log. E aí normalmente a gente usa algum outro programa para fazer visualização desse log, porque senão é um monte de informação, né, uma quantidade gigantesca de informação para ficar procurando o que é o que. Né? Mas esse Sonic Wall é muito louco, né? É bastante coisa que ele faz, é bem interessante. O pessoal da TI lá fez até curso para poder aprender a Sim. mexer nele. Porque tem muita coisa. Tem sim. Tem umas coisas que você começa a ver, quem trabalha em empresa assim, começa a ficar assustado, né? Você começa a ficar com medo, porque tem programas que monitoram a rede, vamos supor, tem umas que é ferramenta free, tá? Ferramenta de graça para você usar, e aí você consegue monitorar o acesso à internet, tá? E ele monitora de um certo nível que eu consigo gerar um relatório com gráficos falando qual que é o site mais acessado, né?
Quanto tempo você passa, tal usuário passa logado naquele site, né? Quanto tempo de atividade ele tem naquele site, quantas vezes ele tentou, vamos supor que tem um site que é proibido acesso, quantas vezes ele digitou esse endereço no navegador, deu enter, né? Então, assim, eu consigo visualizar muita coisa, né? E às vezes isso está rodando lá na empresa que você trabalha, fala assim, não, mas eu acesso um monte de coisa lá que eles falam que não pode acessar direto, nunca deu nada. Nunca deu nada porque provavelmente alguém nunca aconteceu algo grave a ponto do gestor, né, do superior ali, falar assim, ó, está acontecendo alguma coisa errada, tem como tirar um relatório? E aí o cara da TI tira o relatório e já sabe que vai aparecer um monte de coisa errada, né? E aí não tem como negar, tá lá escrito, né? O usuário tal, do computador tal, tal dia, tal hora fez esse acesso, né? Aí consegue, por exemplo, aparece lá, vou pegar de exemplo, tá? Aparece o Gabriel lá, que não pode logar no Facebook, aparece lá que ele é o top da lista de usuário que tá usando o YouTube. Então, por exemplo, tem um gráfico, né, de barras, a barra dele está lá em cima, né, o segundo colocado está lá embaixo, né, e tá lá ele que mais usou tráfego de rede na minha rede, né, e 98% desse tráfego foi usando o Facebook. Então, o que isso me mostra? O cara está no Facebook o tempo inteiro, né? E aí, eu estou usando um exemplo que já aconteceu numa empresa. E aí, por exemplo, ele está lá, o top, né, das galáxias de uso do Facebook, e o segundo colocado, que está muito abaixo dele, menos da metade, é a pessoa que trabalha com comunicação, que deveria estar trabalhando no Facebook, né? Que é a pessoa que usa o Facebook para trabalho dentro da minha empresa. Né? Então, a pessoa que usa o Facebook da empresa, que mantém o Facebook, que tem que mexer, que o trabalho da pessoa é ficar no Facebook, ela usou menos da metade do que um usuário que não poderia estar no Facebook. Então, me mostra dois problemas, possíveis problemas, né? O cara que está no Facebook não poderia estar, então não está fazendo mais nada da vida ali na minha empresa, eu como gestor posso enxergar isso, e a pessoa que eu estou pagando para ficar no Facebook, tá ficando um tanto assim? Será que está fazendo? Né? O que será que está acontecendo? Então é uma fotografia do momento, do que está acontecendo, que fica difícil explicar. Aí o Sonic Wall. Fica difícil explicar por que aconteceu isso, né? Mas não, mas eu tava assim, não tem muita desculpa, tá escrito ali, né? É o papel, tá? O preto no branco. Tem muito o que fazer, né? Olha lá os serviços, ó. SNMP, o YouTube, HTTP, Google, ICMP. SNMP é um pacote que está aqui, essa segunda imagem, que ela está ocupando mais da metade. Esse SNMP é o Simple Network Mapper, né? Ele faz captura de dados e monitoramento de dispositivos. É um protocolo que é usado para monitorar dispositivo, monitorar switch, servidor, computador, né? Então, normalmente, quando tem monitoramento de rede usando SNMP, ele ocupa bastante tráfego de rede mesmo. Ô, Vezoni, Fala. só uma observação em relação aos logs, né? A empresa que eu Aham. trabalho, a gente trabalha com fidelização de supermercado, né? Então, eu dou suporte, né, no sistema da nossa empresa lá. Aí uma cliente abriu um processo essa semana, na sexta, e eu tratei hoje, aliás. Ela falou que tinha sido excluído um cluster de clientes deles lá, o cluster sumiu, e não sei o quê, já veio com 7 Aham. pedras na mão, né? Sim, sim. Aí eu solicitei o pessoal que tem acesso ao banco de dados lá, fizeram um select, pegaram os logs, e identificou que foi um usuário deles lá que fez a exclusão do cluster. Sim. Aí você fala pra pessoa, você mostra, ela não sabe onde pôr a cara, porque já vem te ofendendo. Não, que vocês apagaram, que vocês isso, não pode confiar, não sei o quê. A gente manda, chega na hora, o pessoal já dá uma baixada na bola, aí vem com 1000 perdões. Então esse lance de log é muito bom, principalmente Então, já nessa área. pensou se não tem? Ah, vai falar, vai Entendeu? provar que foi alguém de lá? Então, já pensou se não tem? Porque aí não tem o que Sim. fazer, você tem que abraçar a bronca. Não foi culpa de vocês, mas ia ser, Uhum. né? E Ah, aí, com por exemplo, certeza. aí que tá o problema. Vamos supor que vem e pedem isso aí,
E aí, no caso, está o banco de dados lá, né? Tudo é mais fácil. Mas vamos supor que era para estar habilitado, se fosse no Windows, era para estar habilitado o log, e na hora que acontece alguma coisa, pede lá, não tá. E aí? Não tem como Né? buscar. Que é um caso um pouco diferente, mas, por exemplo, lá no Correio, quando eu trabalhei no Correio, tinha muitas agências que tinha o circuito de câmera, era agência pequena, tá? O circuito de câmera era webcam, né? Com um programinha que ele ficava tirando o print, né? E ele ficava salvando, ele ficava tirando foto, né? Eu falo print, mas ele ficava tirando foto com a webcam ali da agência, de 5 em 5 segundos, 3 em 3 segundos, lá e ficava tirando uma foto e salvava isso lá num servidorzinho, né? Num computador que ficava lá com uma pasta compartilhada, né? Então a agência pequena não tinha recurso para isso, fazia desse jeito. E aí tinha que colocar lá para rodar um programa. E para rodar o programa era a responsabilidade do gerente da agência. E aí quando, por exemplo, tinha algum assalto, né? E aí a primeira coisa que pedia o pessoal do correio falava, dá as imagens, né? E aí o cara falava, não coloquei para rodar. Então você imagina o problema que dava, né? Então lá sim, era uma empresa pública, né? Pessoal concursado, a gente sabe que é bem diferente o tratamento, né? Para dar alguma coisa, né? Mas se fosse uma empresa privada, é rua. Justa causa ainda. Justa causa isso se não mexer com o processo, não tiver investigação, né? De achar que você está facilitando alguma coisa. Falar, você grava todo dia, aquele dia você falhou. Por que você falhou? Justo aquele dia, né? O dia que teve assalto. Né, o pessoal sabia onde estava indo. Tá? Então, assim, dá tudo errado pro seu lado. Vamos supor que você foi super correto, né? Foi um erro, foi um esquecimento. Mas e aí? Aprovar? Né? Já Não não, tem como. você ia ficar super manchado. Então, daí a importância de manter esses dados, né? Porque se acontece alguma coisa, igual aconteceu aí, primeiro, os dados não tem como o cara burlar isso. O cara lá o DBA lá, de gerar um dado que não existe para mostrar que foi um usuário da pessoa, né? Não tem como ele ficar prevendo isso e fazendo isso. Então, simplesmente gerou lá, buscou os dados e mostra para a pessoa, falou, ó, tá aqui. Né? Tipo, a pessoa assim, tomou uma multa, não fui eu, não sei o que, então a foto da pessoa tá aparecendo a cara dela. E aí, vai falar o quê? Mas não pode tirar foto, né? Tudo bem, mas tá ali. Né? Não foi você? Como é que não foi você? Né? Só falta aparecer a pessoa segurando a RG na mão ainda. Então não tem muito o que fazer, né? Mas é bastante importante. É bem legal isso aí, né? Tá, num caso desse, vocês não conseguem mostrar isso, aí amigão, já era. E assim, vocês estão errados mesmo, né? E aí vai ter que arcar com isso, e como que vai ficar, e não sei o que, né? Complicado. Ainda bem que tá tudo certinho. Sim. Então, ó, deixa eu só dar uma explicada aqui, né, para vocês. Eu tô sem câmera hoje, gente, eu não falei nada, mas é porque eu tô no computador aqui da sala e é meu desktop, eu não tenho webcam aqui, só aquela webcam do celular lá, mas eu não acabei nem ligando ela. Mas aqui, nessa atividade, o objetivo era praticar colocar as permissões. Tá, o meu objetivo era esse. A prática de vocês ir lá, clicar com o botão direito na pasta, ver a parte de segurança, mexer nas permissões NTFS. Era só isso. Eu só tive que gerar uma ideia, uma situação, para estimular vocês a fazerem isso. Do que eu falar, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Né? Então tem lá uma situação, a gente já dá uma exercitada na situação, numa situação real, né? Pelo menos trazendo muito próximo da realidade. Né, dada as proporções de onde do curso, como que está, né, o momento que vocês estão no curso, tentei trazer uma situação mais próxima da realidade. Tá? Então você tem lá uma estrutura organizacional da empresa que tem a diretor, tem 3 gerentes, né, e cada gerência tem 3 usuários. Tá? Então eu sei que teve gente que não fez os 3 usuários, fez um só, né? Tudo bem, sem problema. Tá? O importante mesmo, como eu estou dizendo, era a questão lá das permissões de NTFS. Então, o cliente colocou lá
uma situação de uma partição separada, né? De qualquer, eu coloquei lá o tamanho, tem os HDs de 500 GB, só foi para colocar um exemplo, tá? Eu peguei o exemplo para ter o exemplo da máquina que a gente estava mexendo, que era HD de 500 GB, só por isso que eu coloquei isso, tá? E aí eu tenho lá que o cliente deseja que numa partição à parte do Windows fiquem as seguintes pastas, né? Diretoria, administrativo, recursos humanos, comercial, gerentes e uma pasta pública. Tá? A única coisa que tinha que ser feita é, por exemplo, a pasta pública era uma pasta que todos os usuários dessa estrutura, dessa empresa, deveriam ter acesso total e restrito. Quando existe uma pasta com uma pasta pública mesmo, né, que é uma pasta de acesso para todo mundo, se espera isso. Então, uma pastinha que está lá é terra de ninguém, sabe? Então, todo mundo pode criar arquivo lá dentro, todo mundo pode tirar. Então, é como se fosse um espaço de transição, né? Eu estou querendo passar um arquivo para alguém, né? Tá lá na minha pasta pública, entra lá na pública e pega lá, né? E é uma coisa momentânea. Na pasta gerentes, o que se esperava? Que pelo menos os gerentes tivessem acesso total, tá? E aí poderia o quê? Você poderia colocar na pasta gerentes que os usuários pudessem ter um acesso só de visualização, né? Alguma outra coisa. Mas o ideal seria o quê? Só os gerentes e o diretoria. Tá? Então, isso é o que eu enxergo aqui. Tá? Não é que se colocou outras pessoas está errado, mas o que eu enxergo? Que uma pasta para gerentes é uma pasta que teriam arquivos que seriam de interesse somente aos gerentes de cada área. Né? Se eu tivesse deixado para vocês criarem as pastas, poderia aparecer, por exemplo, uma pasta do RH, uma pasta do administrativo, uma pasta do comercial somente. E aí, por exemplo, o gerente com permissão total, os outros usuários com permissões só de leitura, só de visualização, né? Mas aí eu já deixei essas pastas e deixei uma pasta gerentes também. E aí eu tenho uma pasta para cada setor: administrativo, recursos humanos e RH. Administrativo, recursos humanos e comercial, perdão. Então são esses 3 pastas que são de cada setor. Então, o que era importante? Na pasta, por exemplo, administrativo, só as pessoas do administrativo, tanto o gerente quanto os usuários. E aí vocês poderiam decidir o que seria melhor: os usuários terem acesso de somente leitura ou acesso total. Poder modificar, poder colocar arquivos, né? E o gerente com acesso total, ou se acesso total para todo mundo da área. Aí depende do que vocês enxergam de solução, tá? E aí também, lógico que numa situação real, isso aí seria conversado, né? Com o cliente, falar, mas o que vocês preferem? Não, o gerente do administrativo prefere, pode até ter situações diferentes. O gerente do administrativo prefere que os funcionários do administrativo tenham acesso total. Já o gerente comercial, não. Ele quer ter acesso total, mas ele acha que os atendentes lá, os vendedores, não devem ter acesso total, devem ter acesso só de leitura. Né? Mas na situação, depende da situação. Tá? E uma pasta da diretoria que só ele que tem acesso. Só quem é o diretor ali. E nas demais, administrativo, recursos humanos, comercial, gerentes e pública, eu entendo que também que o diretor gostaria de ter acesso controle total. Tá? Tudo isso feito lá, criando a pastinha, dando permissão. Deixa eu ver aqui no código. Que tem ler. Espera aí que eu já abro aqui, ó. É leitura. Vou ler todos que tem aqui, tá? Tenho ler e executar, modificar, tá? Listar o conteúdo, que é só ver o que tem dentro. O leitura, eu consigo abrir, tá? Leitura, eu consigo abrir o arquivo. O gravar, eu consigo abrir o arquivo. Aliás, perdão.
No gravar eu consigo pegar um arquivo que eu criei e jogar lá dentro, tá? Ou criar um arquivo novo, uma pasta nova. Permissão gravar. Permissão leitura, eu consigo visualizar o arquivo. Eu abro o arquivo, eu consigo copiar ele de lá e levar para um outro local que eu tenha permissão, mas ali dentro eu só consigo abrir. Se eu tentar modificar e salvar, não consigo. Se eu tiver só permissão de leitura, eu não consigo criar um arquivo novo lá dentro. Tá? Listar o conteúdo da pasta, eu consigo ver o que tem lá dentro. Se eu tivesse só essa permissão, eu vejo o que tem lá dentro da pasta, vejo os arquivos que tem lá dentro, mas eu não consigo abrir nenhum deles. O ler e executar, eu consigo, é uma permissão especial para, por exemplo, executar um programa de instalação. Então, vamos supor que tem um programinha para ser executável, lá, um executávelzinho, que não existe permissão de administrador para rodar. Tá? E eu quero dar a permissão somente de ler e executar ali. Aí aquele arquivo eu consigo abrir e eu consigo visualizar ele ali, né? E eu consigo executar ele, consigo fazer rodar aquele programinha. Tá? O modificar, eu consigo pegar um arquivo que já existe lá, que não é meu, tá? E eu consigo alterar o nome dele, tá? Consigo abrir, modificar, por exemplo, o arquivo do Word, eu abro, modifico e salvo. E mantenho ali, tá? Então, modificar, eu faço isso. Então, pensando que eu só tenho aquela permissão, tá? Então, gravar, eu posso colocar coisas novas lá, né? Pegar um arquivo meu e jogar lá dentro. Leitura, eu posso abrir o arquivo e ver o conteúdo. Listar o conteúdo da pasta, eu consigo ver o que tem dentro da pasta, mas não consigo abrir e visualizar. Ler e executar é mais para um executávelzinho, né? Um programa que eu consigo executar. E o modificar, eu posso praticamente tudo. Tá? Eu consigo apagar uma pasta, eu consigo modificar o nome de uma pasta, né? Apagar não. Mas no controle total eu consigo inclusive apagar e tomar a propriedade, né? Pegar aquele arquivo e transformar ele como proprietário, por exemplo. Tá? Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso aí. Professor, no Windows 10 é a mesma coisa, não muda nada. Mesma coisa. É permissão NTFS do mesmo jeito. Tá? Desde o XP. A gente mexer com o XP aqui é que está muito ultrapassado, né? Mas as permissões eram iguais no NTFS. Na verdade, ele era muito mais claro essa diferença de NTFS para FAT lá no XP, porque você conseguia instalar o XP no FAT, né? Você podia instalar lá um sistema de arquivos FAT e instalar o XP lá era super comum. Né? E aí o NTFS ele foi meio que introduzido, né, mais ou menos nessa época. E aí tinha essa diferença. Então, às vezes tinha essa opção, às vezes não tinha, e era no sistema todo. No Windows 7, ele meio que já te força no NTFS. Né? Não vai deixar você instalar em FAT. Tá? Eu só consigo perceber isso nas outras partições. Né? Num pendrive, por exemplo. No HD externo. É mais pendrive porque, dependendo do tamanho, eu já não consigo formatar em FAT, né? Se for um dispositivo muito grande. Porque ele te obriga. Aí tem que ser NTFS porque o FAT não consegue trabalhar com aquele espaço muito grande. Então, aí, lá no XP isso era mais... aparecia mais, né? Porque você precisava falar muito de diferença de permissão NTFS e quando não tinha permissão NTFS. Aqui no Windows 10 sempre tem, no Windows 7, no Windows 10 sempre vai ter, porque é o sistema que é usado, sistema de arquivos utilizado pelo sistema operacional. Tá? E aí a gente não acaba não vendo nada diferente disso. Tá? Mas são as possibilidades que eu tenho. Essas possibilidades, aí normalmente a gente só acaba mexendo com isso quando a gente está estudando sobre. Igual vocês estão num curso aqui, eu se estivesse fazendo um curso em outro lugar, fazendo alguma coisa, que aí vocês iam se tocar, né, de pensar nessas questões de permissão. Né? Que até então normalmente a gente não se preocupa muito com isso. Tá? Mas esse conhecimento, a gente vai levar o mesmo conhecimento para a rede. Na hora que eu estiver trabalhando com domínio, com usuários centralizados em um servidor de arquivos, né? Toda essa estrutura que eu estou falando de permissão vai se aplicar lá igualzinho. Tá?
No Linux, não é o NTFS. Dá para usar NTFS no Linux, mas os sistemas de arquivos que ele usa é diferente, por padrão, né? O ext2, ext3, ext4, Razer FS, mas eles também têm as permissões. A diferença, sim, basicamente, a gente vai trabalhar com as permissões no Linux também, só que no Linux eu tenho 3 permissões só, tá? Leitura, escrita e execução. Eu posso dar as 3 permissões para um usuário, uma ou as 3. Nenhuma permissão, o cara não pode nada. Leitura, ele pode abrir o arquivo, não pode salvar. Escrita, ele pode criar, ele pode abrir o arquivo, ele pode editar, ele pode excluir, ele pode fazer o que ele quiser com o arquivo. E o executar, para ele executar um arquivo que seja executável. Tá? Então só tem 3 permissões. De certo modo é mais fácil de trabalhar, tá? Bem mais fácil de trabalhar do que esse monte de opção do NTFS. Mas a gente também vai trabalhar com essas permissões no Linux. O jeito de aplicar é um pouco diferente. Tá? Pra vocês terem ideia, a gente tem que fazer conta. Olha que legal. Quem que gosta? Tem que fazer coisa cálculo. boa, coisa boa. Tem que fazer cálculo para colocar permissão no Linux. Mas é pouca conta, tá? Pouquinha coisa. Tá, então, assim, eu não fiz uma solução. É pouca conta, Nicole, calma. Né? Pouquinha coisa. Ela vai de 0 a 7 só. Facinho. É fácil. Né? E é só soma. Tá ficando fácil, hein? Uma mão. Mas tem que fazer conta. E eu não preparei aqui a resolução disso, porque eu realmente queria ver de vocês. Então eu tô fazendo essa explicação assim, mais na conversa, sem demonstrar, porque eu queria mesmo ver de vocês, igual o Sebastião mostrou, vocês foram comentando em cima, né? Do resultado dele, mas é bastante importante. Eu sei que vocês estão tentando, tem o problema de máquina, né? Tem o calor, né? Tem um monte de coisa que influencia na execução disso aí, né? Desse tipo de atividade. Mas é realmente bastante importante, porque, como o Renan já até trouxe, é um assunto que ele vai perdurar, né? Assunto que a gente trata hoje, e a gente vai ir voltando nele. Quando eu for falar de servidor Windows, de domínio, a gente vai trabalhar com permissão também, né? Então, mesmo que seja NTFS, ou seja, permissões Linux, mas são permissões. Então, eu tenho que lembrar que para um usuário acessar aquela pasta e poder criar um arquivo lá dentro, né, e o usuário não está conseguindo criar um arquivo dentro daquela pasta, então, na hora que eu vou lá, o cara tenta criar um arquivo, tenta criar um botão direito, novo, pasta, dá um erro, fala que ele não tem permissão. Então, você na hora já vai ligar a anteninha e falar, puxa, alguma coisa a ver com as permissões lá, eu tenho que ir lá mexer nisso. Então, tem que saber que usuário que é, o que grupo que ele está, né, e poder fazer isso aí. O que dava para ter feito de diferente aqui? Deixa eu compartilhar minha tela aqui do meu Windows para mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Então aqui, por exemplo, criei uma outra pasta, nem criei outra partição nem nada, mas aqui na parte dos usuários, né, o que eu poderia ter feito? Eu tenho lá os meus usuários, né, e vou criar lá um novo usuário. Diretor. Sim, é difícil. Duvido que vocês acertem, né? Criei um usuário diretor, criei gerente, gerente.rh. Gerente.adm. Gerente. Qual que é o outro? Botei? Esqueci. ADM. Comercial. Comercial? Isso. Comercial. Tá.
Aí eu tenho ADM 01. Só vou fazer do ADM, tá? ADM 02. E ADM 03. Vou colocar os nomes, né? Não vou criar nome de novo, não. Tá? Então tem esses usuários aqui. Tá? Aí eu posso fazer um grupo. Tá? Então eu posso colocar aqui um novo grupo e colocar aqui, ó, gerentes. E aí eu posso adicionar, ou não posso adicionar, só vou criar. Só crio o grupo gerentes e um grupo ADM. O administrador eu posso só ADM mesmo, senão vai dar conflito lá. Tá? Então eu tenho ADM, eu tenho gerentes. Tá? Aí, por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui o grupo gerentes e vou adicionar os gerentes. Tá? Então, gerente.rh, gerente.adm e gerente.o que é? Me compus? Comercial. Comercial. Tá? Coloquei os 3 gerentes. Então, nesse grupo aqui, tem aqueles 3 gerentes. No ADM, eu posso adicionar o ADM 01. Posso fazer assim também, tá? ADM 02. ADM 03. E o gerente.dm. ADM. Isso, ADM. Tá? Então, o gerente está no grupo gerente, está no grupo ADM também. Feito isso, eu poderia aqui nessa minha pasta nova aqui, criar uma pasta gerentes. Gerente que tinha. Gerentes e administrativo, né? Tá? Então, vou pegar, por exemplo, os gerentes. Nas propriedades, na parte de segurança, eu vou deixar aqui ainda com as permissões herdadas, mas eu vou adicionar aqui o grupo gerentes. Tá? E o grupo gerentes pode tudo. Aí eu venho e adiciono o diretor também, né? Também pode tudo. Alguém? Não, só isso. Né? Ah, não. Eu vou adicionar sim. Eu vou falar que o grupo ADM não pode nada. Então tem que falar que ele não tem permissão aqui também, né? Chegou alguém? Melhor pegar gerentes. O diretor gerente só. Aqui no administrativo, eu vou colocar lá que o grupo ADM, né? O grupo ADM tem permissão total. Tá? Então, assim, desse jeito, se eu olhar aqui no grupo administrativo, que faz parte dos gerentes, tem um gerente aqui dentro, né? Se eu for lá na parte de segurança, permissões efetivas, e pego o gerente.adm, ele tem permissão total aqui dentro. Se eu pegar o gerente.rh, talvez ele vai pegar alguma permissão por conta dos usuários que tem lá. Ó. Ele ainda tem porque ele está pegando por conta das permissões herdadas, lembra? Então ele tem permissão quase total. Ó. Então eu tenho que pegar, por exemplo, ele está pegando por conta dos usuários autenticados. Ó. Então certo seria eu remover o que tirar o que não está herdado, né? Só que eu aqui como usuário que eu estou usando aqui eu vou perder, então deixa aqui desse jeito mesmo. Tá? Mas o jeito de eu visualizar
né? Se eu não quiser ficar logando com o usuário, entrando para ver o que está acontecendo, facilmente eu consigo ver por aqui, ó, nas permissões efetivas. Né? Ó, administrativo, o diretor era para ter permissão total. Mas não tá, por quê? Né? Ou esqueci de colocar. Então vou lá, coloco o diretor e dou a permissão total dele. Aí agora eu visualizo lá nas permissões efetivas se o diretor está com controle total. Tá? Então eu não preciso ficar logando, deslogando com o usuário para fazer esse teste. Tá? A não ser que seja um teste mais visual, quero ver acessando, né? Pô, tem que mostrar funcionando o negócio, está acessando. Eu consigo, mas saibam que isso aqui, ó, não mente para mim. Tá? Se eu venho aqui e falo que o usuário não tem permissão, ele não tem permissão. Tá? Se eu pegar um usuário que ele não vai ter permissão nenhuma aqui, não tem, não adianta o que fazer. Eu tenho que mas eu coloquei, alguma coisa fez errado, não está com permissão. Não, mas ele estava com permissão. Falar, então antes de você me mostrar, você mudou alguma coisa. Porque não tem como ele ter permissão e na hora que eu ver aqui ele falar que não tem. Tá? Não tem como. Isso aqui é o raio-x da permissão do usuário. Tá? Então é uma ferramenta bem legal para vocês verificarem isso. Tá? Então o que podia ser feito para tratar isso era trabalhar com grupo também. Tá? Então, no caso aqui, se eu tenho um usuário que faz parte de um grupo, tá? E aqui, nesse grupo, ele está dando permissão para ele, né? Na pasta administrativo, todo mundo que é do setor administrativo tem permissão total. Né? E no grupo do administrativo está o gerente do administrativo, então ele vai ter permissão por conta do grupo. Eu não preciso ir lá e dar permissão no grupo e dar permissão no gerente também, porque ele já faz parte do grupo. Então aqui eu dei uma permissão para pegar para pegar o usuário ADM01, ADM02, ADM03 e o gerente ADM, só por conta desse grupo. Aí eu não quero mais que o ADM01 faça parte dessa permissão. É só eu remover o ADM01 daqui. Tá? Ele não vai ter aquela permissão completa aqui, né, agora, por conta disso que ele não faz parte do ADM. O ADM tem um controle total. Então vamos ver se o ADM01 não tem mais controle total. Tá? Vou voltar ele lá no grupo. Tá? E vamos ver de novo. Tá, cara. Então, vamos lá ver de novo o ADM01. Tá, controle total. Isso sem eu ter que ter adicionado o ADM01 aqui. Eu adicionei o grupo. E aí eu estou fazendo o gerenciamento por conta de adicionar ou remover pessoas do grupo. Entenderam isso? Sim, sim, sim. Fica, como que eu vou dizer assim, pode parecer meio besta, né? De eu falar, eu vou criar um usuário, 2 usuários, vou fazer um grupo para esses 2 usuários. Deveria, né? Porque assim, criar esse hábito, porque quando você for administrar uma rede maior, né, uma quantidade maior de usuários, você já tem esse hábito de trabalhar com um grupo, você não vai sofrer tanto do que se de repente você tem que trabalhar com um grupo. Você já trabalha com um grupo menos com usuários, poucos usuários, você já condiciona o teu pensamento a trabalhar colocando permissão para o grupo ao invés do para o usuário. Porque imagina lá, vamos supor que você gerenciasse os usuários do Senac. E aí você tem os alunos, né? E aí eu preciso dar uma permissão para todos os alunos. Né? É muito mais fácil eu dar a permissão para um grupo. Né? Criar todo usuário aluno que for criado lá no portal do Senac, já incluir ele num grupo chamado alunos. Né? Porque aí se eu tenho, ó, o cara fala assim, ó, amanhã para hoje de noite, eu quero que você muda lá uma permissão para os usuários do grupo, para todo mundo que for aluno do Senac, na hora que logar no computador tem que acontecer isso aqui, né? Eu vou ter que fazer isso acontecer, e aí se eu não tenho um grupo criado, imagina que, vamos supor que você gerencia só o Senac de Ribeirão,
Imagina que você tem lá, sei lá, tô chutando, tá? Tem 400, tem muito mais que isso, mas tem 400 alunos para você fazer essa configuração. Então eu tenho que fazer essa configuração para 400 alunos. Né? Ah, mas eu não posso criar o grupo agora? Pode, mas você criar o grupo tem que adicionar os 400 usuários lá dentro. Né? Vai dar um pouquinho de trabalho. Ah, mas eu não ia ter que ter adicionado esses 400 usuários de qualquer jeito? Sim, mas você ia ter feito aos poucos. Ó, criou uma turma, veio lá um chamado para você adicionar, para criar essa turma de 20 alunos. Aí eu adiciono os 20 alunos lá no grupo. Aí amanhã chega um outro chamado, mais 15 alunos, adiciono os 15 alunos no grupo. Né? E aí você vai, aos pouquinhos, colocando seus usuários dentro do grupo. E aí depois, na hora de você fizer um gerenciamento, é muito mais simples você dar as permissões para um grupo do que para um usuário. Tá? E aí vamos supor, o professor sem querer lá está no grupo de aluno e ele não está no grupo de professor. Então, para eu resolver isso, é muito fácil. É só pegar lá, adicionar o usuário de professor no grupo de professor. Resolver o problema dele. Eu não preciso ficar dando permissão para aquele usuário. Eu coloco ele num grupo que tem a permissão correta. Que eu quero, né? Professor. Sim. Se caso, por exemplo, num grupo, que nem esse grupo que você fez aí da ADM. Tá. Você tem que mexer só no ADM02, que ele está fazendo uma cagada e você tem que tirar acesso dele. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que tirar ele do grupo e fazer ele ou põe ele num individual? grupo mais restrito, ou faço individual. Numa rede grande, o certo é eu colocar ele num grupo mais restrito. Um grupo que tenha a restrição que eu quero. Se não tem esse grupo, eu crio um grupo. Né? Tipo, ó, o grupo da caca ali, né? Os de castigo. Põe lá o grupo castigo. Aí eu jogo esse usuário lá dentro daquele grupo que não pode nada. Né? Você não consegue, então, tipo, você entrou no grupo ali na parte de mexer em grupos ali que você tá. Uhum. Você não consegue entrar no grupo e pelo grupo só mexer no usuário DM02. Você vai ter que tirar ele daí, então. Eu tenho que tirar ele daqui. Porque a partir do momento que ele está nesse grupo, ele tem as permissões que existem para o grupo. Tá, eu não consigo fazer específico, então, dentro do grupo. Dentro do grupo, não. O que eu poderia fazer, vamos supor, tem uma situação seguinte, que também eu tenho que tomar cuidado. Ele tem esse grupo ADM que tem a permissão. E eu quero tirar a permissão desse usuário. Aí eu tenho um outro grupo que não tem essa permissão. Legal. Eu adiciono ele naquele grupo. Aquela pasta tem permissão falando que aquele grupo não pode, aquele segundo grupo não pode, e que esse grupo ADM pode. O usuário está nos dois grupos. Ele vai somar as permissões. Então, no final das contas, por ele estar nesse grupo que pode e estar no grupo que não pode, mas por conta do grupo que pode, ele vai acessar. Então, se eu quero que ele não acesse, eu tenho que tirar ele do grupo que tem acesso e deixar ele só no grupo que não tem acesso. Então, eu vou fazendo, eu vou tirando ele de uma caixinha e pondo na outra. Tá? Se eu deixar ele nas duas, eu vou ter um problema ali de permissão efetiva. Né? Efetivamente, ele está somando as permissões. Ele tem uma permissão que não tem nada, mais uma permissão que pode tudo. Então, ele pode tudo, no final das contas. Se eu somar zero e tudo, ele tem tudo. Né? Então, tem que tomar esse cuidado. Não é só colocar ele, adicionar ele no grupo de que não pode nada, um grupo mais restrito. Eu tenho que tirar ele do grupo que ele tem mais permissão. Que nesse ponto de permissão NTFS, ele soma as permissões. Quando eu tenho as permissões de compartilhamento, junto com as permissões de NTFS, aí sim vai valer o que é mais restrito. Só quando a permissão de compartilhamento fala que não pode, a permissão de NTFS fala que pode. Aí o que vai valer é o mais restritivo, é o não pode. Quando isso é só dentro do NTFS, ou só dentro do permissão de compartilhamento, né, nesse caso, por exemplo, um usuário que está em dois grupos, um grupo tem mais permissão que o outro, o resultado final é ter mais permissão. É aquele mais permissivo. Então, professor. Pode falar. As permissões do grupo se sobrepõem sobre as permissões do usuário. Não necessariamente se sobrepõem, tá? Se o usuário tem mais permissão do que o grupo que ele está, vai valer o que é mais permissivo, né? A permissão que o usuário tem é maior, então no final das contas ele vai ter a permissão maior. Se na permissão do grupo tem mais permissão do que o usuário sozinho, e esse usuário está naquele grupo, ele vai ter a permissão do grupo. Mas não se sobressai o usuário do grupo, entendeu?
Se eu adiciono lá nas permissões aqui, aqui na permissão aqui, ó, eu venho aqui e coloco, tem o grupo, né? Aí grupo, parece usuário. Isso. Então tem o grupo e eu adiciono o usuário ADM01, né? E ele só tem permissão só essa aqui. Então, no final das contas, como ele faz parte do grupo, ele vai ter mais permissão. Tá? Então não tem... só vou ter esse tipo de conflito quando eu estou falando de permissões diferentes de compartilhamento, que seria aqui, tá? Então eu tenho aqui as permissões de compartilhamento versus as permissões de segurança, tá? Então, as permissões NTFS. Aí quando o cara faz um acesso via rede, ele está acessando a permissão de compartilhamento. A permissão de compartilhamento fala que ele pode tudo. E na permissão de segurança ele fala que não pode tudo, que só pode listar o conteúdo da pasta, que vai valer o mais restritivo. Então, só listar o conteúdo da pasta. Tá? Aí, nesse caso, se ele está aqui num grupo que tem permissão total, mas ele está aqui, ele está aqui sozinho falando que não pode, nessa situação de compartilhamento versus segurança, isso aqui é mais restritivo do que isso aqui, né? Então, assim, a melhor coisa que eu posso fazer é usar sempre, fazer os testes, né? Ou logando com o usuário, ou fazer os testes das permissões efetivas, né? Para saber se realmente está funcionando. Quer ver, por exemplo, aqui. Não sei por que parou de compartilhar. Parou de compartilhar? Parou. É um negócio que você sempre vai mexer. Tipo, você tem que se adaptar toda semana, você vai ter que mexer nisso daí. Não adianta. É bom. Ó, então aqui, por exemplo, tem usuário ADM, grupo ADM pode tudo, usuário ADM pode pouco. Mas o usuário ADM, ele está dentro do grupo. Então, o que se sobressai? Né? O que é efetivamente válido? O usuário ADM01 pode tudo. Porque eu não tenho a permissão para ele falando que não pode quase nada, porém, ele está num grupo que aqui nessa permissão o grupo pode tudo. Então, é o que for mais permissível. Eu estou somando isso mais isso. O resultado final é tudo. Se aqui tem tudo e aqui não tem quase nada, então o resultado final é a soma dos dois. Então eu vou ter tudo. Então, por exemplo, que isso aqui significa? Nesse caso, nessa situação que a gente está, isso aqui é falho. Não tem necessidade de ter isso aqui. Tá? Se esse cara está dentro desse grupo que pode tudo. Tá? Só faria sentido se ele não fizesse parte do grupo. Ele não fizesse parte de grupo nenhum. Se fosse uma pasta também, tipo, que não tem um grupo e tem só ele, aí sim valeria. Isso. Aí, por exemplo, não dei permissão para o grupo. E eu falo que esse usuário aqui, ele pode ter essas permissões. O grupo não tem permissão nenhuma. Né? E o grupo não está aqui, por exemplo. Aí sim, ele vai ter essa permissão aqui. Porque a única coisa que ele vai ter de permissão é isso aqui. Ele não está mais em grupo nenhum, o grupo não está aqui, então dá certo. Aí, tipo assim, professor, então eu posso montar, aí tem uma turma. Aí tem a turma, ok. Aí tem o líder da turma. Certo. Na turma, o grupo. O grupo vai ter pouquíssimas ali coisas, vai ter bastante restrição. Aí eu posso colocar o usuário, que é o líder, com todas as restrições. É tipo, ele vai se sobrepor. O usuário vai ter mais permissão do que o grupo. Aí pode ser, sim, pode ser. É que se, por exemplo, nesse caso que você está pensando, quando eu falo de ficar usando o grupo, é por conta disso. Então, vamos supor, tem uma turma, tem um líder. Teoricamente, deve ter outras turmas, com cada um com seu líder. Então, eu posso ter um grupo de líder. Beleza. Entendeu? Se você conseguir levar essa condição de criação de usuários, mas juntamente com grupos. Vai ajudar bastante. Tentar encaixar isso em grupo.
No final das contas, seria muito mais fácil você gerenciasse os grupos do que grupos. gerenciar o usuário individualmente. É porque na pasta pública foi um pouquinho demoradinho colocar usuário por usuário. Então. Eu até criei os grupos, mas esqueci de usar. Então, aí nesse caso, cadê minha pasta? Tá aqui. Eu cheguei a fazer um grupo chamado Todos Isso. da empresa, e coloquei todo mundo. É que eu tenho todos, né? De volta. Existe um grupo Todos. Eu não ia ter que ter feito, então. Não precisava ter feito. Entendeu? É... Então já poderia resolver. Sim. Então, sim, lógico que vai ter alguma situação onde que vai ter um usuário lá que não cabe em nenhum grupo, que eu tenho que dar permissão para ele. Por exemplo, no caso do dono, do gerente, do diretor. Tem um diretor, tem uma empresa lá, tem um supermercado, mercadinho, né? E tem o dono do mercadinho lá, né? E aí você não precisa pôr ele em nenhum grupo. Você dá permissão total para ele, para tudo que tem, né? Porque o cara quer ter ali na mão dele, né? E tem situações que ele não quer, ele delega. Então, assim, ó, quem cuida disso é esse fulano, quem cuida daquilo, aquele setor, você vai cuidar aqui da parte de TI e eu não vou cuidar de nada. Não, eu vou cuidar de vocês, eu vou querer saber aqui, mas eu não quero ficar entrando, não quero ficar mexendo, né? Porque, vamos supor assim, de certa forma, dependendo da situação, é até inteligente trabalhar dessa maneira, porque estou delegando lá o problema, a situação. Se eu estou contratando uma pessoa para gerenciar um setor, eu tenho que confiar naquela pessoa, né? Eu tenho que delegar, falar, dar liberdade para a pessoa poder trabalhar, né? E me arriscar também, né? Se a pessoa vai fazer um bom trabalho. Porque, dependendo do tamanho da empresa, o cara não dá conta de tudo. Não tem, é impossível o cara dar conta de tudo. Né? Só na hora que dá um pepino muito grande que tem que ir lá para ele resolver. Né? Caso contrário, ele não vai ter que resolver isso. E aí, se ele não tem acesso a esse tipo de coisa, não é ele que resolve, se sumiu, por exemplo, pagaram aqui alguma coisa, né, sumiu, cara, não tem nem acesso nisso aí. É problema de vocês, eu só quero que resolve. Tem que aparecer, se não aparecer, aparece quem apagou, se não aparecer quem apagou, eu vou tomar as minhas decisões aqui, né? De responsabilizar quem eu achar que deve ser responsabilizado. Ô, professor, para fazer esse usuário que vê tudo e não ter que ir lá em pasta por pasta e colocar ele, como que faz? Eu posso colocar ele no grupo administradores. É só pôr no grupo padrão grupo administradores. Isso. Aí, mesmo daquilo que ele não tem a permissão, ele consegue se apropriar. Tá? Então, os usuários que estão no grupo administradores têm um diferencial, que, supor que eu tiro toda a permissão daquela pasta, não dou permissão nem para o administrador. Mesmo assim, o administrador pode ir lá, né, e dar aquela carteirada e falar, não, tá, mas eu não tenho permissão, mas eu quero ter, eu vou ter, eu sou administrador, entendeu? E o sistema dá essa possibilidade para os usuários que estão nesse grupo, o usuário administrador e quem pertence ao grupo administrador. Então, por isso que é muito, 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 muito sério você, pensando numa empresa grande, né, numa empresa que tem uma rede lá, tudo, você colocar alguém naquele grupo de administradores. Quanto mais gente você tiver ali dentro, maior a probabilidade de dar problema e de você não conseguir achar quem foi. Né? Então, por isso que tem lá, tem a empresa grande, tem o CEO lá de tecnologia, ele é administrador. Ele é administrador, né? Então, assim, ele não cuida de tudo, tem as pessoas que estão cuidando, mas se algum dia ele precisar entrar lá e mexer com aquele usuário dele, ele vai conseguir se apropriar das coisas, visualizar, ele consegue. Então, é um tipo de recurso utilizado só quando você tem necessidade. Né? No nosso computador, por isso que no nosso micro a gente é o administrador. Você está aí no seu micro, você cria o usuário, o primeiro usuário que você criou, ele faz parte do grupo de administradores por conta disso. Para você poder fazer tudo que você precisa no computador. Inclusive aquilo que você não pode, que você não deveria, né?
Tipo, pagar uma coisa que não pode, né? Então, você vai ser administrador, se você forçar a barra, você vai apagar. Ah, vai ferrar o sistema, você vai ferrar. Você é administrador, subentende-se que você sabe o que você está fazendo. Então, o sistema vai obedecer. No sistemas Linux, isso aí é até um pouco mais presente, né? O usuário que seria o administrador lá, que a gente chama de root, ele é um tipo de usuário que, se ele der um comando lá para apagar os arquivos do sistema operacional, ele apaga, né? É meio que tipo você falar assim, ó, você manda no sistema, fala, sistema, se mata, ele se mata. Ele não vai. Você tem certeza disso, né? É isso mesmo que você quer? Olha lá, eu sou legal, hein? Não faz isso comigo não. Né? O Windows é meio assim. O Linux não, tá bom. Desliga aí, se mata, tira da tomada. Tá bom. Apaga a memória, tá bom, apago. Ele obedece. Então é por isso que a gente, num sistema desse, numa empresa, por menor que seja, se eu for tomar conta disso, eu tenho que tomar muito cuidado com quem que eu dou permissão. Realmente a pessoa precisa daquilo? Realmente eu vou colocar no grupo administrador? Precisa mesmo? Né? Tem lá um cara que você está fazendo a consultoria, né? Você foi contratado para implementar alguma coisa, dar uma assessoria, né? E no final das contas você vai embora. Você fez seu serviço e vai embora. Então tem um cara de TI lá, ele que vai ficar como usuário principal, né? Como administrador de sistema, ele que vai ter que tomar conta. Enquanto você está lá, você também era. No final do seu processo ali, você sai fora. Então não vai ser você que vai cuidar depois. Você cuidou ali naquele prazo, naquele espaço. E aí, o que vocês acharam desse tema? Tá embolando mais a cabeça ou tá ficando claro? Me ajudem aí. Não, agora tá ficando mais claro. Mais claro, eu acho que a gente vai pegar mais quando eu começar a testar mesmo, quando eu começar a fazer. Sim, eu também. Eu já tô vendo algumas coisas aqui já. O que é legal de fazer é testar, testa com esse permissão efetiva. Faz esses testes aí que fica mais fácil de visualizar, né? Tanto que aqui eu criei os usuários, eu nem loguei com os usuários para ficar criando perfil, nem nada. Então é uma outra maneira, né? Se eu for olhar lá as pastas dos usuários, ainda nem tem pasta daqueles Eu loguei usuários que com eu criei. todos. Não, então, você logou, até entendo por quê, porque eu mostrei fazendo assim, não foi? Uhum. Eu loguei também com todos. Foi o que mais demorou. Nossa, fechado. Porque cada hora que você loga, tá criando perfil, tá adicionando usuário, tá fazendo tudo as coisinhas lá, tá? Mas aqui para gerenciamento não tem essa necessidade. Porque senão, imagina assim, vamos pensar por que não tem que fazer isso. Imagina lá criando usuários para uma empresa grande e tendo que logar com todos os usuários para fazer teste. Não faz muito sentido, né? Não é de... Realmente não faz muito sentido, né? Então vou ter que testar o usuário para o usuário, ter que logar com o usuário, criar o perfil na minha máquina daquele usuário para fazer um teste se ele está acessando tal pasta, né? Então para isso que tem as permissões efetivas, tá? E é ali que eu vejo o que eu preciso ver. Tá? Então sempre lá, segurança avançado, permissão efetiva. Seleciona usuário, seleciona grupo, seleciona o que você quiser. Não estou achando? Vai lá no avançado, localizar agora que aparece todo mundo, tá todo mundo aqui. Tá? Então eu quero ver, por exemplo, o usuário. O que será que é esse aqui? Né? Eu quero ver esse logo anônimo. Não sei o que é, vamos ver o que ele tem. Um logo anônimo, não pode nada. Né? Seja lá o que for esse grupo, não pode nada nessa pasta aqui. Né? Então não deve ser uma coisa muito boa. Deixa eu ver o usuário aqui, administrador. Grupo. Controle total. Né? E a pasta nem é dele. Né? Então assim, tem controle total nessa pasta que estão todos os usuários aqui dentro. Entendeu? Então, assim, olha o perigo, né? Você está dando a chave da casa para a pessoa. Você deu a chave de casa, deu o código do alarme, né? Ensinou que musiquinha que faz o cachorro dormir, né? Você fez tudo ali, né? Pro cara, deu tudo na mão. E aí ele pode fazer besteira, né?
Então, não só na questão de segurança de que a pessoa pode ir lá e roubar algum arquivo, não, é de questão da pessoa não saber o que está fazendo, apagar alguma coisa que não deve, não deveria ser apagada, apagou sem querer, né? E não posso deixar isso acontecer, tá? Era isso. Enfim, achei legal de vocês terem tentado, né? Sabia que ia aparecer dúvida, porque a gente está falando sobre esse assunto ainda, né? Mas eu acho que ainda cabe aí mais alguns testes para a gente fazer, tá? Então, eu vou pensar mais em alguns exemplos de atividade, mas aí não necessariamente para entregar, tá? Para ficar para quem achar assim, ó, eu acho que eu queria testar mais isso. Ó, então tem essa sugestão aí, você pode tentar fazer, né? Tenta fazer isso aqui funcionar, tenta fazer aquilo outro funcionar, mas não como algo obrigatório, né? Fica aí para quem achar que deve. De qualquer forma, eu concordo com o que vocês falaram, que é algo que deve ter sempre você ficar retocando nesse assunto, né? Passa um tempo, falou de outras coisas, vira e mexe você vai voltar nesse assunto de permissão. Então é uma coisa que você sempre pode ir mexendo, né? Faz os testes. Normalmente o que eu gosto de fazer? Eu vi lá algum assunto, procurei no YouTube, li em algum livro, falando que se você fizer isso não vai funcionar, né? Então a primeira coisa que eu faço é ver se não funciona mesmo. É não acreditar. Tipo, falei para vocês que não vai dar certo Questionar. isso. Duvida. Duvida de mim. Vai lá e faz e vai que dá certo, né? Vai que eu me enganei, né? Ô, Vezone, meu, deu certo aqui. Mas como assim? Como deu certo? Mostra aí, deixa eu ver. Não, realmente deu certo. Vamos ver, eu errei aqui, desculpa, tal. Né? Tem que testar. Tem que testar, né? E é um jeito, pelo menos para mim, é o jeito que eu gravo Professor, as coisas mas que essa fazendo. atividade... Que essa atividade ficou... gravou bastante na memória. Que bom. Que bom. Eu preciso de vocês me falando isso aí. Se tá legal, se não tá, se não tiver legal mudar, se tiver legal Não, tá manter. legal. Só esses negócios do grupo aí, que agora começar a trabalhar mais com isso, começar a se adequar com os grupos. Eu tinha comentado para tentar fazer isso em grupo, né? Criar os grupos. Mas e eu não tinha mostrado isso de propósito, porque eu queria mostrar depois mesmo. Mas aí, às vezes, vocês conseguiam lá, alguém ia conseguir fazer um grupo lá, testar e ver que ia dar certo, que ia ser mais fácil. Mas o fato de não ter mostrado como funcionava no grupo era de propósito, né? Então, primeiro você faz com o usuário para justamente, talvez, aparecer essa situação. Nossa, mas e se eu tivesse que fazer isso com 50 usuários, tem que fazer um por um, pelo amor de Deus, né? Ficar aquela lista gigante. Olha como é que é difícil gerenciar, como que é fácil se perder. Quando a gente trabalha com grupo já é mais simples, né? Só que tudo isso tem que ser desenhado. E normalmente quem desenha é o administrador, né? Então, sim, salva as situações, né, as diferentes, onde você entra lá e te explicam aqui é feito assim, 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 assado. Às vezes você vai ser o responsável por isso. Então você vai ter que falar como que vai ser dividido os usuários, por exemplo. E se for um negócio que você nunca parou para pensar na vida, você ia ficar meio perdido, né? Imagino que eu ficaria. Então, quando eu passo essas situações para vocês tentarem, para exercitar isso, que é meio chato, para não ser lá na frente, na hora que você entrar na área, ou quem já está, né? Mas tudo bem, mas quem não está na área, vou lá entrar na área, não ser aquele primeiro baque. Ó, desenha isso aí, poxa, mas como assim? Eu que tenho que inventar isso agora? Nossa, mas nunca fiz isso, né? Justamente para não ter aquela situação, nossa, eu nunca fiz isso, não sei como fazer, não sei por onde começar. Então, mesmo que você não soube por onde começar, pelo menos você já passou por esse problema, né? Você já tropeçou nisso uma vez. Então você já não vai chutar com tudo aquela pedra, você vai tomar com mais cuidado, tá? Mas parabéns aí para quem tentou, né? Quem conseguiu, tudo, tá ótimo. E na próxima aula a gente vai começar a ver as permissões no Linux, tá? Então a gente vai subir uma máquina do Linux, como ela é super rapidinha para a gente montar, a gente sobe ela lá para relembrar a instalação, mas aí dá para a gente fazer juntos na aula, porque é rápido, uns 15, 20 minutinhos a gente sobe a máquina do Linux. A gente vai trabalhar ela com
com um ambiente de texto, justamente para ser mais rápido, tá? E mais fácil de trabalhar. E aí a gente vai mexer com essas permissões no Linux. Então você já sabe da ideia da permissão, que pode, que não pode, como que é, permissão que é essa, que é aquela, de um usuário, de um grupo. Então a gente vai ver lá, criar um usuário, criar um grupo e dar permissão. E a gente também consegue ver as permissões que tem lá determinado usuário também. Então, as ferramentas diferentes nos dois sistemas operacionais. Ok? Ok. Beleza. O Visone. Sim. No caso, por exemplo, no exemplo, eu sou administrador. Eu posso ter um grupo, eu faço diretoria, que eu posso ter, por exemplo, 3 diretores. Né? Sim. O administrador ele é ele tem acesso às pastas diretoria. Dentro da pasta diretoria eu posso ter os 3 grupos, que são um grupo ADM, um grupo RH, um grupo comercial. Né? Tá. E não necessariamente, igual no caso do administrador, ele não precisa ser um grupo para ele é um usuário normal. O usuário, administrador, ele está no grupo administradores. Ele tem um grupo, então ele tem um grupo administrador. Só que ele vai sozinho. Isso. O grupo administradores, ele é padrão do Windows. Ele é um grupo que ele já vem na instalação, você não consegue remover. E o usuário administrador, ele já vem dentro desse grupo. Aí se eu fizer igual você falou, tirar todas para não herdar nada, como é fazer do zero. Eu vim fazer administrador, eu faço um grupo só para diretoria, um grupo só para ADM, RH, e dentro no caso dos grupos ADM, RH e comercial, lá naquele grupo você teria um outro grupo de usuários, no caso funcionários, que é aberto. Poderia, sim. De forma que eles lá dentro, eles têm as suas limitações, mas, né, os ADM vê eles, a diretoria vê os ADM e os usuários, e o administrador vê a diretoria, os ADM e os usuários. Isso. Assim, a hierarquia ali, né? Dá certo, tá certo. A única coisa nesse ponto todo, né, só reforçar, vamos supor que eu gosto falou de tirar as heranças, de tirar tudo e dar só permissão para quem tem. Vamos supor que eu não dou permissão para administrador nenhum. Só dou as permissões lá para os usuários, as coisas que eu quero. O administrador não tem permissão nenhuma. Se eu puxo lá nas permissões efetivas, ele não tem. Porém, entendo assim que o usuário administrador ou o usuário que estiver no grupo administrador, ele consegue reverter isso. Mesmo que ele não tenha permissão, ele é o único usuário, né, que ele vai conseguir lá se dar permissão para acessar aquela pasta. Tá? Então, assim, por isso que é um usuário realmente à parte, né, ou um grupo realmente à parte, a gente pode tratar. Porque vale para todo mundo, exceto o administrador. O administrador passa por cima dessas coisas. Eu não consigo criar uma pasta ali dentro do Windows que vai ser imune ao administrador. Tá? O usuário administrador ele vai conseguir entrar lá e ele vai conseguir se dar a permissão, alterar as permissões que tem lá que ele não faz parte. Tá? Ele é o único usuário que vai conseguir fazer isso. E outra coisa, um exemplo, estou dando um exemplo que eu montei uma máquina com meu cunhado, só que eu não fiz usuários. Agora, com tudo isso, já me deu umas ideias boas para montar lá usuários. Hoje, a máquina está só no administrador. Se eu pegar, criar, bloquear o administrador, deixar ele lá quietinho, só para eu mexer, criar um usuário para ele, que ele só fica jogando, acessando a internet, eu consigo pegar tudo que foi salvo hoje no administrador e jogar tudo que ele salvou dele no usuário dele, tá? Então, dar sequência no usuário dele. Pegar o que está lá, como ele tá usando hoje no administrador. Se eu quero pegar tudo que ele fez, tudo que ele salvou ali e jogar lá para o perfil dele. Eu consigo fazer isso também. Consegue. Aí só tem que, na hora que você criou o usuário dele, loga com o usuário dele. Depois disso, como administrador, você entra no perfil do administrador, pega os arquivos e joga na pasta daquele usuário. Tá? E aí, se tiver algum problema, você só precisa ir lá e pegar aquele usuário e tornar ele dono do arquivo ou da pasta, né?
Você pega aquela pasta toda e fala que muda o dono para esse usuário, que só se der problema, tá? E Mas tudo dá isso, certo sim. e tudo isso você também consegue fazer em ambiente remoto, também normal, né? Tipo, eu posso acessar a máquina dele daqui e fazer qualquer alteração. Pode, porque quando você faz o acesso remoto, você nada mais está fazendo do que usando a máquina como se você estivesse sentado lá, só que você está na sua casa. Tudo que você está digitando aqui está saindo lá. Então é como se você estivesse sentado lá na frente da máquina. Isso é acesso remoto, tá? Ou assistência remota, ou acesso remoto. Mas quando você está acessando um compartilhamento, aí é diferente. Tá? Mas quando você está usando a máquina, tipo um TeamViewer da vida, esse que eu passei para vocês mesmo, né? Isso aí você está usando a máquina remotamente. Então é como se você estivesse sentado lá na frente da máquina usando ela. A partir do momento que a pessoa te deu a permissão, aceitou lá a conexão, você está usando a máquina. Então é realmente para você trabalhar remotamente. Então dá na mesma. Não muda nada. Se der alguma coisa errado, daria errado você sentado lá também. Não é porque você está remoto que não ia dar certo. Remotamente você só não vai conseguir fazer nenhum tipo de intervenção na máquina naquele momento entre que ela reinicia antes de chegar no Windows. Né? Se você tivesse que entrar na BIOS, se tivesse que dar boot num outro CD, fazer uma instalação, remotamente assim você não ia conseguir fazer. Porque o remoto está acontecendo já dentro do sistema operacional funcionando. Tá? Fora isso, tudo. Beleza. Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. Espero que tenha esclarecido algumas coisas aí em relação a esse esquema de permissão, né? Vai ficando um pouquinho mais claro. Façam os testes que você achar que devem, né? Principalmente naquilo que ficou com dúvida ou quiser fazer teste para saber mesmo como é que funciona. E qualquer coisa vai me sinalizando, vai me chamando, vai mostrando aí para mim, tá? Que conforme for dando tempo eu vou ajudando mesmo fora da aula, tá? Mas tamo aí. Beleza. Valeu, professor. Boa noite. Beleza. Beleza? Obrigado, Valeu. pessoal. Valeu, obrigado. Boa noite, galera. Valeu, pessoal. Até mais. Até amanhã. Até mais. Professor.